Querido Deus, querido Deus e amantíssimo Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui em Tua presença, de pararmos, respirar e entrar em contato contigo, Senhor, e buscar a Tua presença nesta final de tarde, neste início de sábado. Muito obrigada porque Tu estás sempre disposto a nos receber em teu santuário. Fica conosco, conduz essa reunião, que tudo possa ser feito de acordo com a tua vontade. Se eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, muito bem. Então vamos já diretos ao ponto. Eu peço que abram alguma coisa que vocês conhecem muito bem, que é Apocalipse 14, 6 a 12. Devemos saber de cor, uma vez que esta é a nossa mensagem, não é? A nossa missão, faz parte da nossa missão. Eu peço a um de vocês que leia, por favor, Apocalipse 14, 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, então podemos dizer que estas três mensagens são as mensagens angélicas. Não, ela começou sem estarem mesmo. Elas se podem resumir em três temas diferentes. Primeira, juízo, não é verdade? Deus vai começar a trazer juízo sobre a terra. Segundo, a mensagem da queda da Babilônia. E a terceira, Deus instar o povo com uma ameaça. É uma ameaça se alguém adorar a besta, portanto, é um chamado à verdadeira adoração, deixando a falsa adoração. O que é que isto tem a ver conosco? Estas duas primeiras mensagens angélicas, elas foram a base da pregação de Guilherme Miller em conjunto com Daniel 8,14. Portanto, o início da nossa igreja teve por base estas mensagens. E Daniel 8,14 fala da purificação do santuário. Portanto, há aqui uma articulação direta entre as três mensagens angélicas e a purificação do santuário. Irmãos, estas duas coisas não podemos separá-las. Temos que as ver como é que elas se articulam. Pronto. Então, Miller, nós sabemos que pregou esta mensagem nos Estados Unidos e os Estados Unidos foram abalados. Literalmente foram abalados. As pessoas vendiam tudo, como nós sabemos, para poderem esperar Jesus e choravam, inclusivamente, e Ellen White, inclusivamente, escreve que ela nunca viveu um período de maior alegria do que esse. Vou só fechar a porta ali, com licença, só um pouco. Desculpem. Mas nós sabemos que Jesus não voltou e Miller acabou por se afastar. Mas porquê que Miller, a pergunta é, porquê que Miller não entendeu essa terceira mensagem angélica? Que teria dado a ele, não é, o material suficiente para ele entender as outras duas.
Porquê? Precisamente pelo que está escrito em 1 Escritos, página 254, e diz o seguinte: encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Ou seja, nós sabemos que Jesus ministrou no lugar santo até 1844, e quando chegou o tempo, não é, dele começar uma outra fase do seu ministério, a fase do lugar santíssimo, aconteceu alguma coisa. Ou seja, havia, é isto que eu quero que prestem atenção, havia a revelação. Qual era a revelação? Está nas Escrituras, as 3 mensagens angélicas. Havia a revelação. O que é que falhou? Se já lá estava a revelação, irmãos, isto é para nós. Falhou a comunicação. Porque a revelação pode estar ali, muito clara, mas se Deus não a comunicar, não é? A cada um de nós, a mente não consegue entender a revelação. Então, irmãos, comecem a ver isto na perspectiva de hoje. Ou seja, a revelação já existe. Mas, se Deus não a comunicar à nossa mente por qualquer motivo, porque a mente não está pronta, porque existe um bloqueio, porque existe muita ocupação, a revelação de nada serve, porque não se transforma em comunicação ativa. Então, Miller não entendeu efetivamente, mas o povo de Deus, o que é que aconteceu? Voltou para as Escrituras. O verdadeiro povo de Deus, aquilo foi uma sacudidura, e quem é que voltou para as Escrituras? Por exemplo, Ellen White, Tiago White, Joseph Bates, o médico John Logborough, por exemplo, Uriah Smith e outros, Ian Edson, voltaram para as Escrituras. E nós sabemos o resultado. Foi aí que Deus, isto é para nós, foi aí que Deus se comunicou novamente com eles, e eles entenderam a revelação que já estava dada há muito tempo. O que é que Deus nos está a dizer? A revelação já nós a temos, mas a comunicação ainda não se conseguiu fazer. O que é que precisamos fazer? Voltar para as Escrituras, depois de acontecer qualquer coisa. Bom, mas vejam como é que isto aconteceu. Hoje Deus tem uma verdade presente. E quando eu falo hoje, falo a partir de 1844, não é? O hoje começou com a última igreja, a Igreja de Laodiceia, começa em 1844. Portanto, a partir de 1844, Deus tem também uma verdade presente. E essa... Tens de tirar o teu som, senão faz eco. Ou então tiro eu. E através da Bíblia, que é através da Bíblia essa verdade presente e do Espírito de profecia. Então, muitas vezes é citado a missão que Deus nos confiou, como tendo por base Mateus 28, mas não vamos abrir, que vocês conhecem bem. Mateus capítulo 28, versículo... deixem-me ver aqui os versículos. Aliás, eu posso abrir... Mateus 28, 19 e 20, exatamente. Que é aquela passagem que Jesus diz, portanto, ide, não é? Todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, do Filho, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Este ide, irmãos, não é o nosso ide. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um outro ide. E onde é que ele se encontra? Nós temos que ter noção disto. Ele encontra-se em Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 a 11. Esta mensagem, sim, é o nosso ide de Deus. Então vamos abrir, e eu peço a um de vocês que leia, por favor, Apocalipse 10, versículo 1 a 11. Sim, eu tenho dificuldade.
Já chegaste só. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinha do céu. Estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como ao mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como ao mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Muito bem, então, irmãos, nós sabemos que este livrinho, porque Ellen White o afirma no livro dos Atos dos Apóstolos, este livrinho que ele pede ao anjo, qual é? É o Daniel, não é? Nós pensamos durante muito tempo que era o livro de Daniel, mas não é o livro de Daniel. É uma pequenina parte do livro de Daniel que não estava revelado. E por isso é que é livrinho, porque é uma pequena parte, que tem a ver com o quê? Com o juízo. Foi aquilo que não foi revelado ao profeta. Então, aqueles que decidiram naquela altura voltar para a Bíblia à procura de respostas, eles voltaram precisamente para esta passagem. Ou seja, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Por que é que eles tinham que profetizar outra vez? Precisamente porque estávamos a entrar numa fase, estou a falar de 1844, bem-vindos ao Filipe e à Susana. E ao meu marido também. Porque estávamos numa fase, não é? Numa altura da história em que era necessário que tudo o que dizia respeito ao livrinho, e eu volto a perguntar, o que é que era o livrinho? Uma parte do livro de Daniel. Que tem a ver com? Não foi revelado. O juízo. O juízo. O juízo, irmãos. Nós estávamos precisamente em 1844 a chegar ao tempo de quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda. Chegou a hora do juízo. Então, não podia ter sido pregada antes esta mensagem, porque o juízo ainda não tinha começado. E há muitas pessoas que nos acusam, a nós, adventistas do 7º dia, de que nós inventamos coisas e que, por exemplo, a doutrina do juízo investigativo não é bíblica. Alguém já ouviu isto? Eu já ouvi, infelizmente, de adventistas do 7º dia. Não existe a doutrina do juízo investigativo nas Escrituras. Será que não existe? Então, por exemplo, não vamos ler os textos, mas vamos apenas citá-los. Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus já sabia que eles tinham pecado ou não? Já. Mas o que é que aconteceu? Mesmo assim, Deus veio ter com eles e fez uma investigação. Vai ter com Adão e perguntou-lhe: Adão, onde estás? E Adão diz-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. E Deus perguntou-lhe: porquê é que tiveste medo? Tiveste medo? Será que comeste da árvore que eu te disse para não comeres? Então Deus não sabia já?
mas ele veio fazer uma investigação, ou seja, veio dar consciência. Uma outra passagem, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus não sabia dos pecados que graçavam em Sodoma e Gomorra, sabia ou não sabia? Sabia. Mas o que é que ele fez? Mandou anjos fazer uma investigação. E se vocês forem ler o relato em Gênesis 19, vocês vão perceber... Oi, Petrina. Vocês vão perceber que Deus disse, vão lá para ver se o clamor que chegou até mim é mesmo verdadeiro. Então os anjos foram fazer uma investigação, um juízo investigativo. Outro exemplo no Novo Testamento, temos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 5, que é o caso de Ananias e Safira. Pedro já sabia ou não sabia que Safira tinha combinado com o seu marido. Aliás, o seu marido já estava morto, Ananias já estava morto, mas quando chega Safira, o que é que Pedro lhe faz? Faz-lhe uma pergunta. Portanto, temos aqui a noção de juízo investigativo na Bíblia. Sim? Alô? Que passa? Rafael, seu áudio está aberto. Então, esta ideia de juízo investigativo, ela é bíblica. E vocês fiquem com esta noção de que podemos apanhar no nosso percurso pessoas que nos vão dizer, mas essa noção não está na Bíblia. E nós precisamos de estar preparados para lhes provar que ela é bíblica, desde o Novo ao Antigo, ou do Antigo ao Novo Testamento. Mas então, Deus irá trazer juízo sobre a terra. É a mensagem que Deus mandou que nós pregássemos a partir de 1844, certo? Esta é a verdade presente. A verdade presente não é que Jesus está voltando. É o quê? Também está contida a vinda de Jesus. Mas a verdade presente prende-se, sobretudo, com esta noção de que Jesus está voltando, sim, mas antes dele voltar, ele vai fazer o quê? Investigação. Juízo. Juízo. E as pessoas têm que ter consciência de que elas têm um caso pendente no tribunal celestial. Percebem? Então, por que é que esta mensagem tem tanta importância? Porque Deus é um Deus justo e é um Deus de amor. E, portanto, Ele não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado o seu segredo, porque Deus tem segredos, mas Ele revelou-o aos seus servos, os profetas. Então, antes dele voltar, nós precisamos compreender que o mundo precisa saber que tem um caso pendente no Tribunal Divino. Como é que o mundo vai saber? Se nós dissermos. Como? Se nós dissermos. Se nós dissermos. Quem tem a mensagem, e, portanto, nós precisamos ter este conceito, exato, precisamos ter este conceito muito bem definido na nossa mente. E não podemos ter vergonha, irmãos, porque a vida das outras pessoas, a salvação das outras pessoas depende da mensagem que Deus nos confiou a nós. Nós temos o antídoto contra o pecado. E o pecado é mortal. E as pessoas irão morrer se nós não lhes facultarmos esse antídoto, que só nos foi confiado a nós. Por isso Deus disse, importa que profetizes outra vez. Bom, então gostava de vos ler aqui uma citação que é do Conselhos, aliás, não é do Conselhos, é de Cristo em seu Santuário, um livrinho pequenino, muito bonito, e diz o seguinte, na página 43, não temos duvidado, nem por anos temos duvidado uma só vez, de que as doutrinas que hoje mantemos sejam a verdade presente e de que nos estamos aproximando do juízo. Então, reparem que isto é efetivamente a verdade presente.
A verdade presente, ela pode estar e está contida em 3 coisas. Nas nossas 28 doutrinas, na terceira mensagem angélica e na mensagem da saúde, da reforma pró-saúde. Qual destas é que ficou para trás? Será que alguma ficou para trás? As nossas 28 doutrinas ficaram para trás? Não. A terceira mensagem angélica ficou para trás? A mensagem da reforma pró-saúde? Ficou. Ficou para trás. Qual é o conteúdo das 3 mensagens angélicas que nós temos que pregar? Qual é o conteúdo? Numa palavra só. Digam-me. É isso? Sim. Arrependam-se. Reforma. Não. De que é que falam as 3 mensagens? Adoração. 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 É ou não? Isso. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um chamado a adorar quem? O Criador. Terceira mensagem: se alguém adorar a besta e a sua imagem, então é uma ameaça para a falsa adoração. As 3 mensagens angélicas têm como foco a adoração. O que é que vai estar, ou o que é que já está no centro do grande conflito e sempre esteve? Adoração. A verdadeira adoração. Exatamente. Sempre, desde o início, Satanás quis ser adorado. O que é que ele quer neste momento? Ser adorado. Não, ele não é muito inovador. Portanto, o sistema errado de adoração vai cair. E vai, aliás, sim, vai cair. E vai ser levantado um verdadeiro sistema de adoração. Então, irmãos, nós temos, além de termos uma missão, que é levar a todas as pessoas o conhecimento do que é a verdadeira adoração, isto é a nossa missão, o nosso foco é que Cristo está no santuário e Ele é o único que pode e deve ser adorado, mas nós temos também o resultado, que é quê? Desenvolver nas pessoas, ou ensinar as pessoas a desenvolverem uma natureza espiritual. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito. Mas como é que isso vai acontecer se nós somos carnais? Temos que buscar ser espirituais. Haver uma mudança da natureza. Ora, exatamente. E para que isso aconteça, reparem que as pessoas, elas não... Susana, diz. Eu só queria, peço desculpa estar a interromper, mas acho que é pertinente. Ainda a semana passada, o meu marido foi com a Diana ao McDonald's. E no McDonald's traz sempre um brinquedo. Isto é uma experiência, pronto. Traz um brinquedo. E qual é o brinquedo, para a minha surpresa? É sobre uns desenhos animados, que é o dragão, e traz umas ovelhas. E nós temos que acertar. O jogo era acertar as ovelhas, o dragão engola as ovelhas. Eu disse, realmente está aqui. A adoração ao dragão está aqui. Não está presente, constantemente presente nos desenhos animados, na nossa cultura está mesmo incorporado isto. Eu disse, filha, vais deitar o dragão fora e vais ficar com as ovelhas. Porque eu gosto do jogo do atirar. Não era mais fácil pôr as ovelhas a engolir o dragão? Não dava? Elas não são dessa natureza. É só pronto, um testemunho. Obrigada, Susana. Prática por causa da adoração. Exatamente, é exatamente isso. E, portanto,
Nós já aprendemos que Deus se comunica conosco como? Só existe um meio. Coração. Pela mente, né? Amém. Pelo Espírito Pela Santo. mente. E é pela mente, é na mente que ele se comunica com o ser humano. E a adoração, ela é feita na mente. Nós adoramos a Deus com a mente e obedecemos com o corpo. Então vocês reparam, se a adoração é feita com a mente, não é verdade? E Deus é espírito e procura a tais que o adoram em espírito e em verdade, tem que haver aqui qualquer coisa na nossa mente, é ou não? Para que ele se possa comunicar conosco, para que nós lhe prestemos a verdadeira adoração, dado que o centro do grande conflito é adoração. Então, irmãos, isto daqui para a frente nós vamos trabalhar muito esta questão. Vou ler-vos aqui uma citação de Primeiros Escritos que diz assim, depois de ela citar Apocalipse 14:12, que diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, os obedientes à sua lei e têm a fé de Jesus. Ela diz, ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. As mentes, olha aqui, as mentes de todos os que abraçam esta mensagem são dirigidas ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Irmãos, o que é que Deus está a dizer aqui? Neste momento, diz, Graça? As pessoas o fazem por ignorância, porque não o conhecem. Exatamente. Ou seja, ele está aqui num tempo de espera porque há pessoas que não conhecem ainda esta mensagem. Percebem? Não está a falar de nós. Nós já a recebemos em 1844. Portanto, mas está à espera que nós a transmitamos aos outros. Por que é que é tão importante então que a mente esteja lúcida hoje, irmãos? Porque é que a mensagem de saúde é extremamente importante para o povo que vive no fim dos tempos? Porquê? O que é que acham? Por causa disto que acabamos de ler aqui. Porque a mente tem que estar voltada para onde? Para o lugar santíssimo. Não foi o que lemos? Ao dizer ele estas palavras, quais palavras? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ao dizer ele estas palavras, ele aponta para o santuário celeste. As mentes de todos os que abraçam esta mensagem, irmãos, escutem isto. A mente destes que abraçam as 3 mensagens angélicas tem que estar voltada para onde? Para o TikTok, Facebook, Instagram, televisão. É? O santuário celestial. Para o santuário celestial. Muito bem. Quantas vezes é que a nossa mente se vira para lá e para aquilo que lá está a ocorrer? Vejam como é que a nossa mente, com extrema facilidade, divaga e sai para o outro lado. É ou não? Por que é que isto acontece? Tem-me acontecido. Por que é que isto acontece com tanta facilidade? E ela se mantém por vezes 2 horas concentrada em qualquer coisa que está a dar na televisão. Seja um jogo, seja um filme, seja... Ela não olha para o outro lado. Está focada. Mas quando é para falar das coisas de Deus, o que é que lhe acontece? Ela voa para outras coisas. Será que está a acontecer qualquer coisa com a nossa mente? Está a ser entorpecida. Ela está muito a precisar de alguma coisa que ainda não aconteceu.
Peço-vos que abram as vossas Bíblias em Levítico, capítulo 16, versículo 29 e 30. Por favor. Fixaste. Podia repetir, irmã? Levítico 16, versículo 29 e 30. Quem achar pode ler já, por favor. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia que fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Muito obrigada. Então, o que é que Deus diz que era este tempo que estamos a viver agora? Portanto, naquela altura era apenas um dia, que era o dia da expiação, mas hoje esse dia começou em 1844. No antítipo, nós estamos a viver no dia da expiação e estamos quase no final do dia da expiação. Como é que as almas deveriam estar? Purificadas. Afligidas. 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 Como é que estão as nossas? Estamos nós afligidos pelos pecados que ainda temos? Ou será que a nossa mente está aqui qualquer coisa que ainda não está muito bem? Ok, a Lucas 18:8, Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Ou seja, quase que Deus tem que andar com uma lanterna à procura. Onde é que estão aqueles que têm fé? Fé de que precisamos afligir as nossas almas, examinar-nos a nós mesmos, vermos se realmente nós queremos aquilo que nós verbalizamos que acreditamos. Ou é só blá, 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 ou é só da boca para fora. Será que a nossa vida está demonstrando aquilo que nós proclamamos com os lábios? É um processo. As mentes precisam, como nós já vimos, estar voltadas para o santuário celestial. E o que é que lá acontece? É aqui, irmãos, que entra a mensagem da saúde. É aqui que entra a importância da mensagem da saúde. Quando nós lemos no Espírito de Profecia a palavra temperança, obra médico-missionária, reforma da saúde, tudo isso só significa uma coisa. Escrevam isto. Quando nós ouvimos falar de temperança, mensagem da reforma para a saúde, obra médico-missionária, só significa uma coisa: volta às leis naturais de Deus. E é isto que Deus nos está a dizer. Será que Deus tem leis naturais? O que é que acham? Tem. Por exemplo, tapar o nariz e a boca é uma lei natural de que vamos morrer dentro de pouco tempo. É ou não? São leis naturais. Se vocês puserem ou se deixarem os vossos filhos colocar os dedos numa tomada elétrica, é uma lei natural que diz o quê? Que eles vão apanhar um brutal choque. É uma lei da natureza. Vou ler-vos aqui agora algumas citações do Espírito de Profecia. Vou tentar ser o mais rápida que eu posso, porque sei que estamos numa sexta-feira, estamos todos cansados, mas por isso é que isto está gravado, irmãos, porque o que vamos ver daqui para a frente é de tal maneira rico que nós não podemos permitir que Satanás nos coloque a dormir. A dormir já nós estamos. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 25, página 457.4, diz o seguinte: ensinando os princípios de saúde, mantendo diante do povo o grande objetivo da reforma. Qual é o grande objetivo da reforma? Ela diz: voltar às leis naturais de Deus.
que o seu desígnio é assegurar o mais alto desenvolvimento do corpo, da mente e da alma. Mostrai que as leis da natureza, sendo leis de Deus, são designadas para o nosso bem, que a obediência às mesmas promove felicidade nesta vida e contribui para o preparo da vida por vir. Estamos a compreender a seriedade do assunto? Muito bem. No livro Educação, no capítulo 25, é assim, isto está no livro Educação também, na página 209, mas eu vou ler no primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 25, página 230.5, diz o seguinte, e agora vamos começar a entrar na parte séria do assunto. Os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o meio pelo qual o céu se comunica com o ser humano e afeta a sua vida mais íntima. Pergunto, qual é o meio através do qual o céu se comunica com o ser humano? Pela mente, né? Os nervos do cérebro. Os nervos do cérebro. O cérebro, já sabemos, não é? Foi criado por Deus para se poder comunicar conosco. Só que existe uma coisa, é que o cérebro faz parte do corpo. E o corpo é composto de sangue. E o sangue é bom ou mau, consoante o tratamento que nós lhe dermos. Ou seja, nós podemos ter sangue puro e ter uma mente limpa, ou termos sangue impuro e uma mente obstruída, contaminada. Percebem? Muito bem. Então, 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo Elinha, 3, o que é que diz? Elinha, Sim. só para dar um testemunho aí, quando eu fiz o meu tratamento na mudança da minha alimentação, né, e comecei a medir os níveis de glicose no meu sangue, antes eu fazia a picada para medir o nível de glicose, o meu sangue era escuro. Quando eu, várias semanas, um mês depois que eu comecei a tomar, mudei a alimentação, tomando o suplemento de berberina, não é? Meu sangue ficou claro. Eu já sei mais ou menos qual é a dosagem de glicose do meu sangue pela cor dele. É impressionante. Se algum dia eu bobeio aqui, como uma sardinha, uma coisa assim que é mais complicada, o meu sangue escurece. É impressionante isso aí. Isso Exatamente. Você tá falando isso é do um sangue. pouco também... É muito importante. É um pouco o teste da urina. Nós podemos saber quando é que estamos a tomar a quantidade de água necessária para o nosso corpo através da cor e do cheiro da nossa urina. Muito bem. Então, o que é que diz em 1 de Coríntios 13, 3? E ainda que... Diz, Duarte, que eu já li. Não, podes. Não, podes ler que eu já li. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Muito obrigada, irmão. É só aí. Muito obrigada. É isso mesmo. Portanto, há aqui um outro ingrediente que Deus está-nos chamando a atenção. É o amor. Ou seja, se o que me mover, se aquilo que me move a obedecer, a acreditar, a praticar não for o amor, de nada vale. Então, no livro Educação,
No capítulo 23, página 209.2, diz o seguinte: irmãos, isto é importante, esta citação. O que quer que atrapalhe a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a suscetibilidade mental, vem a tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Ou seja, nós começamos a ver aqui que pode haver coisas que nós estejamos a fazer ou a deixar de fazer que estejam a atrapalhar o quê? A circulação da corrente elétrica no sistema nervoso. E isso tem a ver com o cérebro. Não é por acaso que se desenvolveram a partir de determinada altura os eletroencefalogramas. Porquê? Porque o nosso cérebro funciona com correntes elétricas. Então já vimos aqui que aquilo que atrapalha isto faz o quê? Diminui a suscetibilidade mental, ou seja, nós deixamos de ser suscetíveis às coisas espirituais, à aproximação de Satanás, e vem a tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Por isso, Nelly, quando disse há pouco, tem que haver uma mudança na nossa natureza, de carnal para espiritual. Porquê? Porquê? Não recebemos a mensagem, né? Não interpretamos a mensagem. Não percebemos a mensagem, certo, mas... Para ficarmos suscetíveis. Exato, mas... Torná-la em prática, né? Conseguir assimilar. O amor que fala aqui o apóstolo Paulo em Coríntios. Certo, mas... Porque estamos num grande conflito disputando a adoração. E nós precisamos perceber o que é a verdade, como é que é a verdadeira adoração. E se não tivermos essa perceptibilidade, precisamente porque o nosso cérebro está de alguma forma afetado, nós iremos, escutem isto, nós iremos adorar, porque adoradores vão ser todos. Mas nós iremos pensar que estamos a prestar a verdadeira adoração a Deus e iremos estar a adorar a Deus em vão. Lembram-se o que é que Jesus disse lá em Mateus 15? Em vão me adoram. Em vão me adoram. E agora vou ler-vos aqui uma citação do 3º volume de Mensagens Escolhidas, capítulo 66, página 410.1, que diz assim: Deus está despertando uma classe de pessoas para dar o alto clamor da 3ª mensagem angélica. O alto clamor, irmãos, é a última chance do mundo. É a última. E eu sei, ou melhor, eu não sei quem vai participar desse conjunto de pessoas que Deus está levantando. Mas ela continua e diz: o objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo. Qual é a mensagem para este tempo? Eu vou ser chata. Qual é a mensagem para este tempo? Continua a ser adoração, não é? Adoração. Trazer as pessoas de volta à verdadeira adoração. Conselhos sobre regime alimentar. Capítulo 6, página 118.3. Também está em Conselhos sobre Saúde. Capítulo 3, página 20.1. Diz o seguinte: apesar do insulto que o homem lhe tem feito a Deus, o amor de Deus ainda se estende à raça e ele permite que a luz brilhe, capacitando o homem a ver que, para que possa viver uma vida perfeita, ele precisa obedecer às leis naturais que governam o seu ser. Quais são essas leis, irmãos? São várias. Mas nós aqui vamos aprender algumas, aliás, vamos aprender todas. O resto
vocês vão ter que ir atrás da informação. Eu aqui só vos vou dar algumas dicas, ok? Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 3, página 73.2. Quando devidamente conduzida, a obra de saúde é uma cunha de penetração, abrindo o caminho para que outras verdades alcancem o coração. Como é que é isso? Ela diz, quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, no trabalho, no lar, à mesa e em todos os arranjos do lar. Então, o braço direito terá utilidade e protegerá o corpo. O que é o corpo? O que é o corpo? Nós estamos a falar do nosso corpo físico. O que é o corpo? O corpo são as 3 mensagens angélicas, irmãos. O que é a mão e o braço? Mensagem da saúde. Ou seja, levar-nos de volta às leis naturais de Deus. E eu vou repetir. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma da saúde é porque não foi ainda recebida. A reforma da saúde terá o seu lugar nos concílios. O que é uma cunha? Normalmente nós usamos uma cunha para rachar lenha, não é? Que entra primeiro. Facilita. Exatamente, o que entra primeiro. O que é que Deus nos está a dizer? A mensagem dos 3 anjos só vai ser ouvida e aceite pelo mundo se ela for precedida da mensagem da reforma. E a quem é que Deus... Sim? Está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo quanto e versículo quê? Capítulo 3, página 73.2. Sim, obrigada. De nada. Agora vou ler-vos Eventos Finais, capítulo 15, página 222.3. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento. Quando é que é o tempo do selamento? Quando é? É agora, possivelmente. É hoje. Irmãos, nós estamos ou a ser selados com o selo de Deus ou a criar condições para recebermos o selo da besta. Não existe em terceira hipótese. Reparem como isto é importante. Não se deixem enganar, irmãos. Ela diz, Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo da verdade presente e levá-los a vacilar. Satanás não vos quer levar para fora da igreja, irmãos. Não é isso que ele quer. O que é que ele quer? Ele quer manter-vos e a mim também na igreja enganados, pensando assim, eu não, eu estou a praticar a verdadeira adoração. Será? Ao longo destes estudos, irmãos, vocês é que vão analisar a vossa vida e vão perceber, epá, eu pensava como o Pedro. Lembram-se como é que o Pedro pensava? Jesus disse-lhe assim, olha Pedro, toma cuidado. Eu, Senhor, eu amo-te tanto que se for possível, eu até morro por ti. Havia 2 opiniões, a de Pedro e a de Jesus. Quem é que estava certo? Era Jesus. Mas Pedro estava absolutamente convencido que amava a Jesus até ir com ele para a morte. Cuidado, irmãos. Porque uma das coisas piores é nós estarmos enganados, pensando sinceramente que estamos certos e que estamos a praticar a verdadeira adoração. Cuidado! Nós, eu e vocês, iremos chegar à conclusão de que tipo de adoração estamos nós a prestar a Deus neste momento.
Porque a adoração não é aquilo que nós fazemos quando vamos à igreja. A adoração faz-se aonde? Na mente. Na mente. Nós adoramos a Deus com a mente, irmãos, e obedecemos com o corpo. Mas a obediência com o corpo é apenas o resultado da verdadeira adoração. Podem ter a certeza que se nós não estamos a praticar a verdadeira adoração, nós vamos ser desobedientes. Isto está em Versos Finais, capítulo? Capítulo 15, página 222.3. Vamos continuar e agora vou ler-vos em primeiro volume de Mensagens Escolhidas, página 124. E diz o seguinte: não há nada que Satanás tema tanto. Eu sei esta citação de cor. E nós também deveríamos saber. Não há nada que Satanás tema tanto. Sabem com quê? Como que o povo de Deus desimpeça o caminho, removendo todo o impedimento, de modo a que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma languescente igreja e uma congregação impenitente. Satanás tem medo de alguma coisa? Tem. De quê? De quê? Que a gente desimpeça o caminho para que Deus derrame o Espírito Santo. Mas nós temos feito muitas ações, não temos? 40 dias para o derramamento do Espírito Santo, seminários sobre o derramamento do Espírito Santo, orações clamando pelo Espírito Santo. Por que é que Deus ainda não derramou o seu Espírito? Por quê? Porque, irmãos, eu estou a fazer-vos uma pergunta. Não estamos a fazer a verdadeira adoração. Porque está entupido, o caminho está bloqueado, as avenidas, a mente não está preparada. Ele não pode derramar o seu Espírito. Portanto, alguma coisa tem que acontecer aqui. E nós estamos a começar a casa pelo telhado. Estamos a pedir o derramamento do Espírito Santo, mas há um bloqueio, ele não pode, a água não passa. Continuando, no livro Medicina e Salvação, capítulo 8, página 159.4. A verdade presente para este tempo, ela deve ser crida e seguida em ligação com os princípios da reforma da saúde. Crida, fé e seguida, obediência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Crida e seguida. Estamos a ver isto aqui? Muito bem. No livro Temperança, capítulo 12, página 61.3. O Senhor não criou a doença e a imbecilidade que se vê agora no corpo e na mente da raça humana. Foi o inimigo que o fez. Ele deseja enfraquecer o físico, sabendo que é o único meio pelo qual a mente e a alma se podem desenvolver para a formação de um caráter simétrico. Os hábitos contrários às leis da saúde combatem constantemente contra a alma. Então, irmãos, para que é que Deus criou o corpo? Apenas com um objetivo: colocar a mente. Nós só temos um corpo para que Deus nele pudesse colocar a mente, através da qual ele se comunica conosco. Outra citação de Conselhos sobre Saúde, capítulo 87, página 206.3. Cumpre ensinar o povo que a transgressão das leis da natureza é transgressão das leis de Deus. Então não é só os 10 mandamentos? Eu pensava que era só os 10 mandamentos. Não, irmãos. Deus diz claramente aqui que a transgressão das leis da natureza é a transgressão das leis de Deus.
como um povo que recebeu muita luz, repousa sobre nós culpa. Irmãos, não sou eu que estou a dizer, é Deus. Conselhos sobre Saúde, capítulo 214, página 505.2. Eu vou repetir. Como um povo que recebeu muita luz, repousa sobre nós culpa, pois não temos apreciado ou dado valor à luz recebida quanto à reforma da saúde. Podemos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 9. Belinha, só repete a última referência, Conselho sobre Saúde, capítulo? Capítulo 214, página 505.2. Obrigada. Quem quer ler Ezequiel, capítulo 9, e vamos ler o versículo 8 e 9. Peço a um de vocês, por favor, que leia. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Pausa. Iapo. Deus tinha dado ordem para matar. Matar todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, bebés, tudo. E não foi dos ímpios, foi do seu povo, adventistas do sétimo dia. Deus deu ordem para matar todos e o profeta ficou apavorado e faz uma pergunta a Deus: ó Senhor, dar-se-á o caso de que tu vais matar até o remanescente, o resto? E o que é que Deus responde? Sim ou não? Nem sim nem não. Versículo 9. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Obrigada. A minha tradução diz: a culpa da casa de Judá, de Israel e de Judá é grandíssima. A culpa. O que é que diz Ellen White? Repousa sobre nós culpa. Por quê? O que é que acham? Por que é que repousa sobre nós culpa? Entre outras coisas. Sabemos e não praticamos. E Deus nos deu a nós a luz, irmãos, para ensinarmos ao povo, para que a mente deles se abra. Através da reforma da saúde, a mente das pessoas vai se abrir para elas receberem o quê? As 3 mensagens angélicas e escolherem entre a verdadeira e a falsa adoração. E a igreja não tem feito isto. A igreja sou eu. E Deus diz que a culpa da casa de Israel e de Judá é grandíssima. Continuando, Conselhos sobre Educação. Capítulo 1, página 24.3. Reparem esta citação. As faculdades morais são debilitadas porque os homens e mulheres não querem viver em obediência às leis da saúde e fazer deste grande assunto um dever pessoal. Irmãos, é um dever pessoal procurar conhecimento ou não? Por isso eu volto a repetir, por favor, não fiquem apenas pelo que estão ouvindo aqui. Ouçam a gravação, leiam as citações, deixem, por favor, irmãos, deixem que o Espírito de Deus fale ao vosso espírito. Meditações matinais nos lugares celestiais do dia 5 de julho do mês 7 diz o seguinte: temos que trabalhar em harmonia com as leis naturais se quisermos discernir as reivindicações vigentes da lei que Deus proferiu no Sinai.
Irmãos, como é que nós podemos discernir as reivindicações da lei de Deus? Só existe um caminho: trabalhando em harmonia com as leis naturais. Continuando, fundamentos da educação cristã. Não se preocupem que já estamos a caminho do fim. Fundamentos da educação cristã. Capítulo 4, página 61.1. Seria bom que os estudantes mais velhos, enquanto se esforçam por adquirir as habilidades e a cultura dos homens, também buscassem mais da sabedoria de Deus, aprender mais acerca das leis divinas, tanto naturais como morais. Na obediência a essas leis há vida e felicidade neste mundo e no mundo por vir. Então é um recado aqui aos estudantes. Continuando, conselhos sobre saúde. Capítulo 93, página 221.4. Sim, somos propriedade de Deus e o caminho à obediência às leis naturais é o caminho certo para o céu. Conselhos sobre saúde. Ainda no mesmo capítulo, na mesma página, diz o seguinte: aquele que é convertido de erros no comer, beber e vestir-se. Então há aqui mais um ingrediente. Não é só comer e beber, é também no vestir-se. Irmãos, o vestir, a roupa tem extrema influência na nossa saúde. Não só na nossa adoração, mas na nossa saúde. Então ela diz, aquele que é convertido de erros no comer, beber e vestir-se, está sendo preparado para ouvir e receber a verdade num coração bom e disposto. Não é isso que nós queremos? É. Conselhos sobre saúde continua dizendo: ao porem em prática as leis da natureza e receberem a renovadora graça de Deus na alma, muitos obtêm uma nova dotação de vida física e espiritual. Irmãos, falando em roupa, nós sabemos que Satanás tem trabalhado com 3 ênsias, ou seja, as transparências, as aderências, roupa justa, apertada, que impede a circulação, que deixa os membros que estão mais longe do coração, que têm mais dificuldade em aquecer, o caso das pernas, dos braços, de fora. Isto foi Satanás que inventou. E as ausências. Por vezes, se não falta roupa em cima, falta roupa em baixo. Mas ela tem que faltar em qualquer sítio. Por vezes, se não é em cima, é em baixo, é no meio. E encontramos as nossas jovens com o umbigo de fora, com os ombros de fora, com as pernas de fora. Irmãos, o que é que Deus nos está a dizer? Aquele que é convertido de erros no comer, no beber e no vestir-se está preparando-se para ouvir as mensagens do céu. Conselhos sobre saúde. Capítulo 3, página 20.3. A reforma da saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Irmãos, então como é que o povo vai ser preparado? Não só, mas também através da mensagem da reforma pró-saúde. E, irmãos, esta mensagem só pode ser levada por um povo que esteja a viver. Que esteja a viver. Por isso é que o nosso grupo é tão importante ouvir estas mensagens, irmãos, porque nós estamos aqui com o objetivo de quê? De ir levar a mensagem aos outros, de ir ajudar a salvar outros. Mas, irmãos, como é que nós vamos fazer isso se nós próprios formos incoerentes? Sim, Rafa. Sobre a questão da roupa ainda, a Belinha, eu sou um pouquinho devagar, a Belinha vai, fala e tal, ainda fica com coisa para pensar. Por exemplo, a questão da roupa, no meu ponto de vista, ela não tem, a gente tem ideia de que ela só tem um apelo sensual, né? Mas não. Eu percebi isso com relação a como eu me vestia no Brasil e como eu me visto aqui em Portugal.
eu percebi que aqui em Portugal, lá no Brasil, totalmente desleixado, porque a temperatura ajuda um pouco, você não liga muito para isso. Aqui não. Aqui você tem que ter cuidados ao vestir, cuidados ao dormir, a forma de dormir vestido, não é? Você tem que ter esses cuidados também de temperatura e tudo. Me parece, eu me lembro, Ellen White falava de uma moda lá, de uns vestidos pesados, e que ela falava, olha, esses vestidos aqui, ela não ia muito para o apelo sensual, que hoje em dia é muito forte no vestir, né? Mas na questão da temperatura do corpo. Era importante ela não, que as mulheres não usassem certos vestidos, eu não me lembro exatamente o que era, mas era uma coisa assim, né? Que estava relacionado com a temperatura, com o conforto corporal, que, na verdade, ia ajudar. Hoje, o corpo, pela palestra que você está a dar, a mente é que é o ser humano. O resto tudo é acessório. Não é verdade? Exatamente. Eu vejo assim um cérebro com uma coluna cervical, aquele ali é o ser humano. Exatamente, muito bem. O resto é agregado para sobreviver isso. Exatamente. Continuando, no capítulo 3 de Conselhos sobre Saúde, página 20.3, diz: os homens e as mulheres não podem violar as leis naturais ao serem indulgentes com o apetite depravado e paixões licenciosas sem violarem a lei de Deus. É forte esta declaração? Eu vou repetir. Os homens e as mulheres não podem violar as leis naturais ao serem indulgentes com o apetite depravado e paixões licenciosas sem violarem a lei de Deus. Então, cuidado, porque violar a lei de Deus não é só os 10 mandamentos. São as leis naturais também. Conselhos sobre Saúde, capítulo 3, página 20.3, ela continua. Ele permitiu que a luz da reforma da saúde brilhe sobre nós, para que possamos compreender. Prestem atenção, irmãos. Deus permitiu que a luz da reforma da saúde brilhasse sobre nós para que possamos compreender a pecaminosidade da transgressão das leis que Ele estabeleceu em nosso próprio ser. E agora, no livro Orientação da Criança, vejam que nós já corremos uma série de livros aqui, agora até Orientação da Criança, no capítulo 63, página 258.1. Hábitos físicos corretos promovem superioridade mental. Nós queremos os nossos filhos imbecis ou com uma capacidade superior mental? Pois é, hábitos físicos corretos promovem superioridade mental. O poder intelectual, o vigor físico, a longevidade dependem de leis imutáveis. Deus não as pode mudar. Todos vós já ouvistes certamente falar do artigo que saiu na National Geographic, não já? Já todos ouviram? Eu tenho aqui, mas como o estudo vai ser um bocadinho longo, por isso é que nós temos que começar a horas. Isto é para encurtarmos tempo. Eu depois falarei numa outra altura sobre esse artigo que saiu na National Geographic, onde foram estudados alguns povos, nomeadamente os da ilha de Okinawa, os da Sardenha e os adventistas do 7º dia. Pois é, só que não foram todos os adventistas do 7º dia. Foram só os de Loma Linda, na Califórnia. Porque eles são estritamente vegetarianos, e não só. Mas depois, mais à frente, no outro estudo, falaremos sobre isto. Continuando, orientação da criança, ela diz: o Deus da natureza não interfere para livrar os homens das consequências da violação das leis naturais. Podemos orar. Podemos jejuar. Mas o que é que Deus diz? Ele não interfere para livrar os homens das consequências da violação das leis naturais. Continuando, agora mensagens aos jovens,
Capítulo 72, página 235.3. Os que assim abreviam a vida, uau, e se incapacitam para o serviço pelo desrespeito às leis naturais, são culpados de roubo para com Deus e estão roubando igualmente aos seus semelhantes. Muitos adventistas vão ser acusados de roubo no juízo final sem nunca terem roubado nada a ninguém. Por quê? Porque eles roubaram aos seus semelhantes de anos de vida que podiam ter estado aqui a ser úteis e roubaram a Deus. Então a coisa é séria. Continuando. Eu sei que é forte, mas meditação matinal para conhecê-lo, do dia 5 de novembro, diz o seguinte: se criarmos apetites não naturais e com eles condescendermos em qualquer medida, violaremos as leis da natureza e resultará em um estado de debilidade física, mental e moral. Ficaremos então incapacitados para o esforço perseverante e enérgico e esperançoso que podíamos ter exercido se tivéssemos sido leais às leis da natureza. Se prejudicarmos um único órgão do corpo, roubamos de Deus serviços que lhe poderíamos prestar. Será que isto tem a ver com a adoração? Tem tudo a ver com a adoração. Outra citação do segundo volume, já estamos a chegar ao fim. Segundo volume de Mensagens Escolhidas, capítulo 50, página 346.4. Deus não nos dá nenhuma animação quanto a fazer por nós aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Ciência do Bom Viver, página 310. Nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo e não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Irmãos, fomos comprados por preço. E ela continua. Todos quantos compreendem as leis da saúde devem reconhecer a sua obrigação. Temos obrigações? Todos devem reconhecer a sua obrigação de obedecer a essas leis, estabelecidas por Deus no nosso ser. A obediência às leis da saúde deve ser considerada uma questão de dever pessoal. Grande conflito, capítulo 28, página 488. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam o sacrifício expiatório e um todo-poderoso mediador. Sabe, Satanás, que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e da sua verdade. Irmãos, Satanás não quer que vocês ouçam isto. E se vocês ouvirem, ele não quer que vocês acreditem nisto. E se vocês ouvirem e acreditarem, ele não quer que vocês pratiquem isto. Desejado de todas as nações. Capítulo 12, página 122. E também está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 151. Diz o seguinte: de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação do nosso Senhor, irmãos, e agora estamos a lembrar-nos da primeira tentação de Jesus, qual foi? Transforma estas pedras em pães. Ele não comia há 40 dias, irmãos. De todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação do nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que o que diz respeito ao controle dos apetites e paixões.
Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais. Assim se torna impossível, não é difícil, é impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Para concluir, segundo volume de Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 61, página 569. A contínua transgressão das leis naturais é transgressão contínua da lei de Deus. Podem dizer assim: isto foi muito forte. Eu disse-vos no princípio que este seminário era um divisor de águas, não disse? Disse. É verdade, mas eu acredito que Deus nos chamou aqui porque ainda há esperança. Ainda existe graça. Conhecem o hino? Ainda existe salvação. E é pela graça de Deus que Deus nos está a trazer esta luz. Não desanimem. Diz-nos na meditação matinal Jesus, meu modelo, do dia 31 de outubro, uma frase pequenina, guardem esta frase. O amor é essencial para a saúde. O amor é essencial para a saúde. E em Parábolas de Jesus, e é a última citação, Parábolas de Jesus, capítulo 27, página 208.3 e ponto 4, diz que a santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. E qual era a natureza de Cristo? Era uma natureza amorosa. O amor faz bem à saúde. Irmãos, e é por amor que Deus nos trouxe aqui para nos dizer estas coisas. E eu posso fazer umas perguntas? Podes, então. Deixa só fazer oração, depois fazes, está bem? Quem quer fazer oração? Rafael, queres fazer oração? Vamos orar então. Pai do céu, Deus Todo-Poderoso, cá estamos nós, Senhor, sedentos de aprender mais de Ti e sabendo que a verdade da reforma da saúde é fundamental para estarmos contigo, podemos dar a mão em espírito aos nossos semelhantes, Senhor. Que o Senhor possa nos imbuir dessa vontade, apesar de todas as dificuldades que temos pela frente e os desafios que estar nesse mundo nos apresenta. Que o Senhor possa, conforme a nossa vontade de querer, mudar efetivamente, de querer reformar efetivamente a nossa vida, os nossos atos, tudo o que fazemos, porque dependemos exclusivamente do Senhor. Que o Espírito Santo seja a nossa guia e que o Senhor possa nos ajudar a fazer a Tua vontade, Senhor. Oramos pela graça que o Senhor tem nos dado e louvamos o Seu nome por tudo que o Senhor tem nos oferecido, por tudo aquilo que se apresenta na nossa frente, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 São, podes fazer então a pergunta ou as perguntas? As perguntas. Porque hoje, como tu disseste muito bem, e eu já tinha vindo a perceber desde o início, logo desde o início, este seminário, este programa é uma sacudidora. E eu pergunto,
Tu sabes os meus problemas de saúde, sabes os medicamentos que eu tomo, sabes que a minha mente não tem os canais limpos, que não consigo obedecer a todas as leis da natureza, até mesmo por questões de saúde e porque tenho hábitos que vou perder, levo tempo a perdê-los, e porque também tomo medicamentos que tenho que viver com eles até que Deus me liberte, se é que vou chegar a esse ponto. E isto é de facto uma sacudidura, porque o que é que eu estou aqui a fazer? Percebes? Sim. Por isso é que eu disse há pouco, Deus vos trouxe aqui, não fui eu. Deus vos trouxe aqui porque Ele sabia que todos vocês, com a graça dEle, podeis ser mais do que vencedores. São, também não... A fé, desculpa, Susana, dou-te já a palavra. A fé de Jesus. Nós precisamos, irmãos, avançar pela fé. Pode parecer a ação, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu nunca vou conseguir. Não. Não pensem assim. Se Deus é que vos trouxe aqui, Deus é que te trouxe aqui, amiga. Deus diz, através da Ellen White, que aqueles que entrassem para o povo de Deus no fim dos tempos teriam muita coisa a aprender, mas também teriam muita coisa a desaprender. Mas ser-vos-á dada graça, a graça de Deus, para serdes mais do que vencedores. E tu disseste, nós precisamos ter a mente limpa, através de uma alimentação. Eu ainda não consigo fazer a tal alimentação nem cumprir as leis naturais. Não os consigo cumprir porque não consigo, não tenho oportunidade, ou porque estou cansada, ou porque me esforço, e mais do que aquilo que é a minha capacidade. Depois a mente limpa também requer uma alimentação. A alimentação até podia adquirir o hábito de a fazer, mas depois tomo os medicamentos e olha, o que é que eu faço? Olha, amiga, não te aflijas, eu já dou a palavra à Susana. Não te aflijas com a medicação. Procura cada informação que Deus te for dando, põe em prática. E quando receberes outra, põe em prática. É passo a passo, pouco a pouco. Ninguém corre a maratona de um dia para o outro. Tranquiliza o teu coração e pensa assim, se Deus me chamou para aqui, se me está a dar tudo isto, eu vou caminhar. Quando eu te conheci, foi exatamente isso que nós falámos. Quando tu disseste, se Deus me curasse e me libertasse destes medicamentos, eu não tenho dúvida que Ele tem poder para o fazer. E se Ele o fizer, ou melhor, e quando Ele o fizer, tu serás um testemunho vivo para milhares de pessoas que têm o mesmo problema que tu. É isso que Deus quer, que nós sejamos testemunhas daquilo que Deus pode fazer aos outros, porque Ele vai fazer contigo e vai fazer com todos aqueles que acreditarem. Crês tu isto? Eu sei que Deus pode fazê-lo se Ele quiser. Pode. Eu sei que Deus pode fazê-lo. Ele só está à espera de pessoas que acreditem. Eu tenho a certeza que Ele pode fazê-lo. Amém. Porque Ele já fez coisas na minha vida e eu já vi muita coisa. E acredito profundamente em tudo o que está escrito. Pronto, então... Mas eu sei que Ele pode. Mas, pronto, também há as leis naturais. Depois de danificarmos certas partes do nosso corpo, depois de elas estarem podres, segue o curso. Ele pode inverter, sim, ele pode, mas... Ele tem poder para aqueles genes que foram, eu já dou a palavra à Susana e depois ao Rafa, aqueles genes que foram alterados por nosso procedimento, o Criador que os criou tem poder para reverter a situação. E isto quem diz é um geneticista em medicina genómica, é um cientista, é o Dr. Jae Myung-gyu. Dr. Jae Myung-gyu afirma claramente, com todas as letras, que os genes que foram alterados e daí veio a doença podem ser revertidos, porque foram descobertas recentes. Irmãos, diz-me as letras destes nomes. Diz-me as letras. Eu mando-te isso. Sim, Susana, diz.
Eu só queria dizer à ação que ela não é a única, porque eu não conheço nenhuma pessoa que seja inteiramente saudável. Nós temos uma coisa ou outra. Eu tive há um ano um problema, descobri uma doença que eu não sabia que tinha. E deu-me uma trombose. Eu descobri que tinha um problema de coagulação de sangue. O que é que Deus me despertou? Que eu realmente tinha que mudar a minha alimentação forçosamente. Eu tinha que fazer essa reforma da saúde forçosamente. E por isso é que eu estou aqui também, porque eu tenho consciência que é um processo que vai me levar à libertação da medicação que eu tomo por ter esta doença. Uma delas é para o meu sangue ficar mais fluido. Eu sei que há produtos naturais, como a beterraba, a cebola, e eu quero fazer essa transformação no meu corpo. Eu não quero ficar com este químico para sempre no meu corpo, aliás, porque afeta o fígado. Eu agora sou jovem, mas daqui a um tempo não vou ser mais jovem. Portanto, eu não vou estar submetida a esta medicação para toda a minha vida, como os médicos dizem. Não. Há uma transformação e eu vou passar por ela e eu acredito, e a ação também vai acreditar, que vamos passar por todo este processo e que vamos ser saudáveis e ficar saudáveis e com a mente no espírito e no santuário, e vamos ser transformados e restaurados e santificados e purificados. É o meu testemunho. Obrigada. Agora vamos ouvir o Rafa. Eu daqui a pouco tenho que sair, que eu tenho outra reunião, portanto não... Que pena, Belinha, que a gente tem que arrumar espaço também para conversar um pouquinho sobre isso, para dar os testemunhos e conversar. Isso nos anima muito quando um e o outro fala sobre o que acontece com ele, né? Por exemplo, eu já cheguei à conclusão que eu não dou conta absolutamente de nada. Eu não dou conta de mudar a minha vida, e digo mais, é uma covardia tremenda viver nesse mundo com os apelos que Satanás está o tempo todo. Eu aqui morando na aldeia, é melhorzinho um pouquinho. Ao invés de eu estar, por exemplo, sendo tentado no McDonald's, vamos dizer, eu estou exagerando, eu estou ali cuidando das minhas batatas. Percebe? Então, o único passo, eu não vou falar que é o primeiro, que é o único. Se você não pedir a Deus para te mudar e Ele agir na sua vida pessoal e na sua vida do entorno, nós não vamos conseguir. Então, isso é na minha opinião, viu? Desculpa, eu não sei se é isso, não. Eu estou querendo achar se vocês concordam ou não com isso, porque eu não dou conta de nada. Eu constantemente estou sendo tentado. Olha, quando eu entro no supermercado, eu sou completamente tentado. É impressionante. Eu não quero ir no supermercado, mas eu tenho que ir, o que eu vou fazer? E olha, eu não sou forte, eu nunca achei que eu sou forte. Eu sou muito fraco. Fraquinho. Rafael, uma dica. Nunca vás ao supermercado com fome. Pois isso eu não vou. Nunca. Se nós entrarmos num supermercado com fome, é quase certo que vamos comprar porcarias. É terrível. Então, eu estou pensando aqui, hoje aqui, olha, eu ia trazer aqui para vocês, se vocês sabem o que é isso. São umas folhinhas. Quer ver? Só um segundinho. Epa, corre bem ele. Isso também nos faz bem falar sobre estes assuntos, quais são as nossas dificuldades. Sim. Desculpa aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Mostra. Aqui. Isso é couve? É quase. Na nabiças. É folhas nabiças. É a minha primeira colheita desde que eu cheguei aqui na Graça. Hoje eu vou comer nabiça com batata. Ah, que bom! Percebe a importância disso aqui?
E como isso aqui, olha, não fui eu que nem sabia que existia nabiça. Pedi a Deus para fazer uma horta. Meus vizinhos estão me ajudando na horta e me mostraram a nabiça. Eu falei, vou colher, isso dá para comer? Dá. Então vamos comer agora, eu vou comer agora. Percebe como pois é, percebe como a gente não tem nenhum controle de nada? Que é Deus que vai colocar as pessoas, que vai colocar aquele médico que vai te falar, olha, esse remédio aí é uma porcaria, eu vou te dar outro. Ou não vou te dar nenhum, igual o Dr. Carlos Pereira fez comigo, que a Belinha indicou. Percebe? Hoje eu não tomo nenhum remédio. Aliás, eu nunca tomei, é uma coisa que eu sempre tive. Mas é isso que eu quero falar. Nós não damos conta de nada, meus irmãos. Gilson, nós não damos conta, não. Não tem jeito. É isso. Agora a Iapo vai... Olha, eu tenho uma comunicação a fazer. Acabei de saber ontem que este medicamento que eu estou a fazer vai recuperar as células, vai recuperar, ajuda a recuperar. Mas é um medicamento. Para todos os efeitos é um medicamento. Estão a descobrir que ele está a ajudar a recuperar o sistema da pessoa, o físico da pessoa. É um passo, é um passo. Iapo, Sim, é um passo. Desculpa, eu vou ter que sair. Está bem? Mas... Nós podemos conversar um pouquinho aqui, quem sabe? Sim. Não é? Sim. E a Ponira podia pegar a coordenação aí da conversa, não sei. Sim. A gente continuar mais alguns minutos. Quem quer continuar, continua, eu quero. Claro, eu peço desculpa, fazem bem, continuem, que Deus vos abençoe, um bom sábado, está bem? Bom sábado. Amanhã, Belinha. Deus te abençoe. Amanhã. Feliz sábado. Então, o que eu estava falando na lição? Na verdade, eu acho que tomar medicamento não é um grande problema, não. A gente deve tomar os medicamentos, sim, e ir saindo deles aos poucos, não é? Eu tentei tomar metformina, tentei tomar o tal do outro lá que eu esqueci, e dava efeitos colaterais muito chatos, terríveis para mim. Eu desisti, ia aparecer um outro, que ele é um medicamento de base natural, a berberina, que já está tirando. Eu já estou começando a tirar, não é? Então, é Deus que vai mandar as pessoas para resolver essas questões. E tomar um remédio agora, eu acho que não é problema, desde que seja uma coisa correta. O doutor Geia, que a Belinha falou, que é o medicina genômica que ele estuda, nós recebemos ele lá em Belo Horizonte, ficou na nossa casa, almoçou com a gente, tudo. Uma coisa que foi muito claro para mim é que a doença, ela é quando os seus genes sofrem uma modificação. E ele fala muito claramente, olha, é muito fácil você ficar doente, mas também é muito fácil você recuperar. Porque da mesma forma que os genes são alterados ali na doença, eles podem ser recuperados com Deus, primeiramente. Então, Deus que é o criador dos genes. E quem é que dá, por exemplo, quando o seu carro quebra e você precisa de uma peça, você vai onde? Você vai lá em quem criou a peça, lá na concessionária, lá na mesma coisa é igual a Deus. Essa foi uma imagem que ficou muito clara para mim. Então, eu peço ao Senhor, Senhor, substitui essa peça que está quebrada. Só o Senhor tem esse poder. E, por incrível que pareça, muita coisa modifica. Eu não sei se tudo, quase tudo, mas muita coisa tem mudado na minha vida. É o meu testemunho para ir para os irmãos aí que eu estou dando. Amém. Obrigada. O que eu queria falar, é o seguinte, você me fez lembrar de duas coisas, duas pregações que eu já ouvi. O Fernando Lux fala que Deus não quer nos usar, porque a gente usa coisas, objetos. Deus quer se revelar através de nós. Ele quer se manifestar através de nós. E Deus escolhe os rejeitados, Deus escolhe os débeis, os fracos, né? Com Davi foi assim. Davi tinha uma família de não sei quantos irmãos, né? Ele era o menor, mais novo, o menor não só na idade, mas o menor em importância, né? Quando o profeta chegou e falou com o Jessé, traga os seus filhos, ele mandou chamar todos, de menos Davi. Ele era rejeitado, mas Deus o escolheu. Deus
Deus quis que Davi fosse o ungido do Senhor, né? Porque Davi era filho de adultério. Ele era filho de uma escapada do pai e os irmãos não aceitavam ele, né? Então, Deus quer se manifestar através de cada um de nós. Quando houver aquele dia que vai entrar no céu o povo de Deus, os remidos, e vai o resto, os ímpios ficarem para fora, vai haver acusação, né? Eles vão falar assim, lá, ó, eu não estou lá na Cidade Santa porque eu sou uma prostituta. Aí vai se levantar Raabe e falar assim, não, eu fui prostituta e eu estou aqui. Aí o outro vai falar assim, ó lá, eu não estou lá na Cidade Santa porque eu sou um assassino. Aí vai se levantar Simeão e vai falar assim, não, eu fui um assassino e eu estou aqui, né? Então, vai se levantar pessoas que vão falar, eu não estou lá porque eu era doente, não tinha minha mente, tomava remédio e a minha mente não estava limpa. E eu não sabia dessas verdades. E vai se levantar a ação e dizer, não, eu também fui doente, eu também tomei remédios e eu estou aqui. Então, acredite, Deus quer se manifestar em nós e através de nós. Não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que nós estamos buscando o caminho da consagração, né? A Belinha trouxe essa informação para nós, porque nós somos os escolhidos do Senhor. Deus chama. A gente pode aceitar ou não. E se você está aqui, são assim como eu, assim como a Suzana, o Felipe, o Rafael e todos nós desse grupo, é porque nós aceitamos. Nicodemos foi chamado por Jesus para fazer parte dos 12. Jesus falou com ele, venha conosco, venha comigo, me segue. E ele falou assim, não, agora não. Eu não quero agora. Ele teve a oportunidade de fazer parte dos 12 seguidores de Cristo e ele rejeitou. Mas ainda em tempo de graça, depois que Jesus morreu, ele se converteu e ele ajudou a obra de Deus e foi salvo, né? Mas cada um de nós recebe um chamado e a gente aceita ou não aceita conforme o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? E é claro, nós não vamos conseguir fazer nada de uma só vez, né? Se você der muita água, não só para uma criança, mas a gente mesmo, se a gente beber muita água de uma vez só, nós vamos afogar. É de golinho em golinho. Inclusive, a Belinha ainda nesse estudo da santificação, ela ainda vai chegar nesse ponto. Ela vai falar conosco o jeito certo de beber água, que a gente não sabe beber água, o jeito certo de respirar, que nós não sabemos respirar. Minha amiga, acredite, nós ainda vamos descobrir muita coisa nesse estudo, que você vai falar assim, oh, meu Deus, como eu não sabia disso. Como eu não sabia disso antes. Mas é passo e passo. Deus vai nos revelar. A revelação, ela é progressiva. A luz, ela é progressiva. Deus não revela tudo de uma vez só, porque a gente não consegue, a gente não dá conta, né? Então, assim, o primeiro passo, para mim, eu vejo, é aprender a cozinhar. Porque eu entendi que eu não sei cozinhar porque eu não sei comer. Eu nunca aprendi a comer. Desde muito cedo, eu fui trabalhar fora. Eu comia na rua, comia o que tinha, era o que era mais fácil e mais rápido, porque saía de um lugar e tinha que estar correndo no outro. E assim a gente vai debilitando a nossa saúde. E hoje eu olho e falo assim, pronto, eu vou ter que começar do zero, não é? Aprender a comer e depois aprender a cozinhar. Né? O irmão Duarte já saiu, mas a Belinha falou, enquanto vocês ainda não chegavam, né, para ele, que ele é uma peça fundamental para nós, porque ele é o homem da comida, né? Ele vai nos ajudar. E também meu testemunho é que eu também tinha pânico e ansiedade. Eu tomava remédio para isso, remédios controlados, e eu tomei remédio 5 anos e tentei tirar 3 vezes. E não consegui, todas as vezes. Todas as vezes que eu tentei tirar o remédio, os meus sintomas voltavam pior do que eu estava antes, né? Então, eu comecei a ficar com muito medo e comecei a pensar que eu ia tomar isso para o resto da minha vida. E eu só consegui fazer a retirada da medicação quando eu comecei
a entender sobre essa questão da santificação, e aí eu comecei a fazer as desintoxicações no meu corpo. Eu fiz o detox 3 vezes. E aí, na terceira vez, eu consegui fazer a retirada da medicação e nunca mais, graças a Deus, até hoje, nunca mais precisei dela e nem vou precisar, em nome de Jesus. E nós estamos juntas, São. Eu só também consegui fazer isso com as minhas outras amigas que fizeram o detox junto comigo, né? Porque enquanto eu tentei fazer sozinha, eu não consegui. Então, nós estamos juntas. É na unidade que Deus ordena a bênção. É por isso que Deus nos uniu e é por isso que nós estamos aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Este depoimento sempre é um testemunho que ajuda a encorajar e a não desistir, porque são tantas as pontas que a gente vê que estamos longe de Deus, apesar da vontade de estar perto, que às vezes eu, no meu caso, começo a pensar, não consigo cumprir isto, não consigo estar assim aqui, não consigo estar ali naquilo, e realmente é preciso ouvir testemunhos que nos deem coragem. Amém, minha querida, amém. Deus seja louvado, né, pela sua decisão, porque tudo passa por uma decisão, né, que a gente tem que tomar. Eu quero. O capítulo 1 de Daniel, a Belinha sempre repete isso, né? O capítulo 1 de Daniel é uma história que começa a mostrar como que 4 jovens tomaram a decisão de não se contaminarem com a comida do rei. E daí para frente, Deus deu a eles toda a revelação, né? Então, tudo passa pela nossa decisão. Se a gente quer, nós vamos lutar por isso. Claro que com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Obrigada. Mais alguém quer falar? Então, eu vou pedir licença, eu vou sair agora, que está um pouquinho tarde para mim. E quero desejar a todos aí um feliz sábado, viu? E que a chave para isso tudo, desculpa eu estar falando de novo, mas é pedir a Deus para fazer tudo para a gente. Até o que a gente dá conta, pede também. Oração. Pede também que Ele... Porque a gente acha que dá conta, mas não dá conta. Eu costumo pensar agora, de um tempo para cá, eu não dou conta de nada. Toda a minha empáfia, todo o meu orgulho, se eu consigo, eu não consigo nada, gente, nada. Eu sou fraquinho, eu só tenho alguma força quando eu dou a mão para Deus. Quando eu tiro a minha mão, e é toda hora que eu tiro a minha mão, eu me perco. É impressionante. Abraço para vocês. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Obrigada. A semana que vem, nosso estudo vai continuar sexta-feira, no mesmo horário, tá bem? Sim, Depois sim. eu mando o convite. Tchau. Bom descanso, segundo sábado.